No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 30, a partir do versículo 1, diz assim: vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Aí mais na frente, versículo 22 e 23. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me vergonha. Eu quero compartilhar com você de uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Tá? Aqui cada dia a gente procura dentro da Bíblia alguma coisa para estar transmitindo, para motivar a nossa fé, porque a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé, e no momento da oração a gente atingir o trono de Deus, a gente chegar à presença de Deus e lá a gente conquistar o sobrenatural de Deus. Essa história aqui, por exemplo, de Raquel era estéril, ela não dava filhos, não tinha como ter filhos. Até fiz questão de ler o texto em que ela questiona isso com Jacó, seu marido. E interessante que ela fala uma palavra aqui que eu achei pesadíssima. Ela diz o seguinte: dá-me filhos, senão morro. Olha o que era a carência, a necessidade que ela tinha de ter um filho. Ela sentiu que ela poderia morrer, porque ela tinha dentro de si uma vontade tão grande, tão enorme, de ter um filho, e ela não conseguia. E ela questiona com o seu marido, e ele fala para ela nervoso, com raiva, ele disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Quem sou eu para poder fazer isso? Foi Deus que te impediu de gerar filhos aí na sua madre? Estas foram as palavras de Jacó. Mas na frente nós lemos o texto onde Deus ouviu. O texto diz que Deus ouviu e a madre, e ela concebeu e teve um filho. Ela realizou o seu sonho. Mas ela questionou, ela falou com Deus. Ela falou com o marido não resolveu? Vou buscar em Deus. O marido não é capaz de resolver esse problema? Então eu vou buscar em Deus. E é esse que nós temos que colocar no nosso coração. Isso chama-se determinação. E eu vou falar de outros assuntos que se refere justamente à determinação, ou seja, buscar através da nossa determinação, da nossa persistência, da nossa vontade, do desejo, incansavelmente nós temos que buscar. O jovem que quer ingressar numa faculdade, que quer se tornar um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, um professor, ele precisa gerar isso dentro de si. Ele precisa gerar isso dentro dele. Essa vontade, esse desejo, e com determinação buscar a todo custo. Não é ficar de braços cruzados, esperando, não. Raquel, ela questionou com o marido. O marido disse que não tinha jeito, não era ele, o culpado não era ele. Aí o que ela fez? Então o culpado é Deus? Eu vou falar com ele.
Deus ouviu a voz de Raquel e concedeu a ela o que ela mais desejava. Na Bíblia tem um versículo que está lá no livro dos Salmos, no capítulo de número 37, parece que versículo 4, está escrito assim: agrada-te, deleita-te, alegra-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Você tem sonhos? Você tem projetos? Você tem colocado isso diante de Deus? Você tem falado com Deus? Senhor, eu quero, eu desejo. Eu vou contar uma outra história semelhante, parecidíssima com a história de Raquel. Uma mulher que chamava Ana. Todo ano ela ia para o templo para sacrificar, e era de ano em ano. Ia ela e toda a família, o marido, os filhos do marido com outra mulher, e todos iam para oferecer sacrifícios, orar, falar com Deus. E interessante que todas as vezes que ela ia, ela se sentia humilhada, assim como Raquel. Raquel também era humilhada. E Ana também era assim. A Bíblia não fala que ela disse estas mesmas palavras: dá-me um filho, senão eu morro. Mas ela chorava. Sabe aquela pessoa que não consegue jogar para fora os seus problemas? Ela absorve dentro dela. Ana era assim. Ela sabia era chorar. O marido tentava consolar: não, eu amo você, eu gosto de você, eu preciso de você. Mas ela tinha aquela carência, ela tinha aquele sonho, ela tinha aquele desejo, aquela vontade de ser mãe, de pegar o bebê no colo, dar mamar para ele, fazer com que ele brincasse com ela. Ela tinha esse desejo, essa vontade. Mas a Bíblia fala que em um dia ela entra na igreja com um propósito, com uma determinação: Deus vai ouvir a minha oração. E Deus vai ouvir a minha oração e Ele vai conceder o desejo do meu coração. Deus vai conceder para mim o que deseja o meu coração. E ela começou a orar e começou a falar com Deus dentro do templo. O sacerdote estava lá ouvindo, o sacerdote estava lá escutando, e de repente ele começou a observar o sentimento de dor que aquela mulher carregava dentro de si. Naquele momento ela conseguiu jogar para fora. E o sacerdote ficou preocupadíssimo. Ele disse: essa mulher está bêbada. Vou chamar a atenção desta mulher. E quando ele começa a conversar com ela, ela disse para ele o seguinte: não, eu sou uma mulher que carrego sofrimento dentro de mim, amargura, sofrimento, tristeza, humilhação. Eu carrego isso dentro de mim. Tudo isso que eu estou jogando para fora, eu estou colocando diante de Deus. Eu estou mostrando para Deus o meu sentimento. Eu estou chorando na presença desse Deus. Eu estou falando para Ele o que está dentro do meu coração. E ela orava, chorava, orava, chorava. Eu não sei quanto tempo durou a oração daquela mulher, mas eu imagino que a oração dela deve ter durado horas. Às vezes, tem muitas pessoas que falam: a gente vamos gastar um tempo na presença de Deus. Não é gastar, vamos aproveitar o nosso tempo na presença de Deus. Às vezes nós gastamos com bobeira, com coisas fúteis, mas nós precisamos usar mais o nosso tempo na presença de Deus. Falar com Ele, ouvir, aprender a ouvir a voz dEle. O sacerdote, quando terminou de conversar com aquela mulher, e ele viu que realmente existia uma raiz de amargura dentro do coração daquela mulher, ele disse para ela: vai,
vai em paz e que Deus te conceda o que deseja o teu coração. E ela saiu, e ela engravidou, e ela deu à luz. Passado um tempo, ela volta e fala: naquele dia eu prometi para Deus que se viesse um filho homem, eu colocaria ele no altar do Senhor, para todo sempre. E a Bíblia fala que esse filho nada mais, nada menos é do que o profeta Samuel, o grande profeta Samuel, lá de Israel, usado poderosamente por Deus para influenciar no destino da nação, para colocar reis, para tirar reis. Era assim a missão do filho que Ana orou a Deus pedindo. Ela cumpriu a sua promessa. Ela cumpriu a sua promessa. Mas eu quero contar uma outra história, não falando de mulher estéril, mas a Bíblia conta no Novo Testamento, Jesus relata a história de uma mulher. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, conta essa história. É o que chamamos de evangelho sinótico. A Bíblia fala que existia uma menina e ela, pela primeira vez, ela teve o costume de mulher. Veio o ciclo menstrual. E ela foi retirada do convívio porque a lei lá existia e a lei proibia que pessoas assim continuassem convivendo com a sociedade, com a família. Era retirada e levada para um lugar chamado de um lugar de isolamento. Aí o que acontece? Essa moça foi crescendo, passando o tempo, ela não curava, ela não podia voltar, e ela foi ficando, mas ela nunca desistiu. Ela foi determinada. Ela foi determinada. Eu vou em busca da minha cura. Eu quero abrir aqui um leque, um parêntese, para poder falar com umas pessoas que estão doentes. Pessoas que estão aí se entregando. Tem pessoas que estão se entregando. Levanta a sua cabeça, seja determinado e vai em busca da sua cura. Vai em busca da sua cura. Ah, se a medicina não der conta, se os remédios não forem suficientes, pega o exemplo dessas duas mulheres. A oração, a fé, acredita que vai dar certo. Não fica aí se entregando, não. Levanta a sua cabeça, levanta a sua autoestima e dá um brado de vitória, dá um grito de independência e fala: não, eu não vou não. Não vou, só vou se for arrastado. É assim que a gente tem que ser determinado, a esse extremo. A esse extremo. Nós precisamos confiar na nossa vontade, na nossa determinação. Por isso o salmista escreveu: alegra-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que você quer? É a cura da enfermidade? Deus cura. É a sua fé na presença de Deus que vai mudar essa história. É a sua fé na presença de Deus que vai mudar essa história. Seu casamento está acabando? Não entrega de mão beijada, não. Quantas e quantas vezes você sonhou com esse casamento? Você quis esse casamento? Você desejou esse casamento? Você está deixando ir embora? Ir para o ralo? Não faça isso. Acredite, Deus está presente aí na sua casa. Deus está aí agora para restaurar o seu casamento. Deus pode fazer isso. O que você precisa é acreditar, como Ana acreditou, como Raquel acreditou. Não, comigo não. Eu quero, eu desejo e eu vou em busca.
É assim que nós temos que fazer. É acreditar no sobrenatural de Deus. Raquel falou com o marido. Jacó era homem de Deus. Mas ele disse, eu não estou no lugar de Deus. Quem sou eu para mudar esse destino que Deus colocou para você? Eu não posso. Mas ela disse, você não pode? Então eu sei onde buscar. Eu sei onde buscar. E ela foi buscar na presença de Deus. Meus queridos, Deus está presente na sua casa. Deus está aí agora. Levanta a sua cabeça. Olha, não fica preocupado porque faz tempo que está assim. Essa menina, ela saiu de casa jovem, mocinha, adolescente. 12 anos ela ficou com esse problema. Mas ela disse, eu não vou desistir da minha bênção. Não vou desistir do meu milagre. Eu não vou desistir. E aí ela fica sabendo. Jesus está curando, Jesus opera milagres, Jesus faz isso, Jesus ressuscita mortos, Jesus dá vista aos cegos, Jesus abre os ouvidos do surdo. E quando ela fica sabendo disso, ela já colocou no seu coração, eu preciso encontrar esse Jesus. Eu preciso encontrar esse Jesus. E aí, sabe o que ela fez? Um certo dia, alguém chega e fala, Jesus vai passar na cidade. Ela estava lá trancafiada, lá no arraial dos excluídos. E quantas pessoas são excluídas? Talvez por causa da sua posição social, por causa da sua cor, por causa da sua cultura. As pessoas são excluídas. Essa moça era excluída do convívio da sociedade familiar, não frequentava escola porque não podia, mas ela colocou no seu coração, eu vou encontrar esse Jesus, e esse Jesus vai me curar. Essa história é uma história das mais bonitas que tem na Bíblia. É uma das histórias mais lindas da Bíblia, por causa da determinação desta mulher. Essa mulher foi determinada ao extremo. Ela ficou 12 anos lá no arraial dos excluídos. Mas de repente ela fala, não aceito isso não. Ela já tinha consumido todos os seus bens, buscando o recurso da medicina, mas não foi possível. Deus. Não foi possível no marido? Deus. Não foi possível por causa de uma outra situação? Deus. É isso que Deus está dizendo hoje para você, meu irmão. É isso que Deus está dizendo para você, minha irmã. Seja determinada, não entregue os pontos, não. Levanta a sua cabeça. Vá em busca do melhor para a sua vida. Sabe aquele emprego que você sempre sonhou? Sabe aquele que você gostaria de estar? E que você planejou a vida toda. Você não planejou, você que é casada, você não planejou ter uma família, ser mãe. O que está dando errado? Se não está funcionando, você planejou, você buscou. Agora você quer jogar fora, quer entregar? Faça isso não. Deus tem coisas melhores para você. Deus tem coisas boas. Levanta a sua cabeça e fala, eu vou em busca da minha vitória. Eu vou em busca com determinação, em busca da minha vitória. Todas essas mulheres que eu falei, eu não citei homens, porque o horário também não vai dar. Eu não citei homens, mas a Bíblia está recheada também de homens que foram em busca do sucesso e conquistaram. Tiveram que pagar preço alto. Tiveram que enfrentar espada, tiveram que enfrentar tempestades, tiveram que enfrentar feras, mas venceram por causa da determinação. Eu vou em busca, eu vou em busca. E eu quero dizer para você, fica firme, não desista, não desista. A pessoa determinada, ela não desiste, ela não entrega os pontos, ela não joga fora os seus talentos,
os seus dons. Guarda isso com você. Deus tem coisas boas para você. Deus tem milagre. E só Ele pode fazer. Jacó, para Raquel, ele... Eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Porque não está ao meu alcance. Eu não dou conta de atender o seu pedido. Eu não posso fazer isso. Raquel disse, você não pode, né? Tudo bem, mas tem alguém que pode. Esse alguém é Deus. Eu quero te chamar para o momento da oração. Quero te convidar para esse momento tão importante, tão sublime. É um momento marcante da nossa live. É um momento marcante. Eu quero te chamar para o momento da oração. É agora que você vai fazer como Raquel fez. Agora é o momento que você vai fazer como Ana fez. Aquela moça, menina moça que estava lá no Vale dos Excluídos, ela ouviu falar de Jesus, acreditou em Jesus. Acredite você também em Jesus. Acredite, porque Ele pode fazer além da sua imaginação. Além daquilo que você possa pensar, Ele vai além. Ele vai além. Então vamos orar. Você que está tendo por hábito, por costume, se ajoelhar, orar, né? Faça isso. Se você não está preparado e não quer fazer, não fique preocupado, não. Deus vai te ouvir. A Bíblia não fala que Raquel orou de joelhos, se foi em pé, se foi sentada, e nem Ana também. Faça você como você sentir melhor. Na presença do Pai, nós temos que sentir bem. Então vamos falar com Ele. Pai bendito e santo, Deus querido, Deus amado, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor satisfaz os desejos do nosso coração. Pai, nós colocamos agora esses nossos irmãos e esses nossos amigos que estão nos assistindo, ó Pai, agora. Senhor, que eles possam receber do Senhor, que o Senhor possa enviar à casa de cada um pacote de bênção, um pacote de socorro, um pacote de milagres. Senhor, entra nesta casa. Senhor, se tiver alguém doente, alguém precisando do socorro do Senhor, socorre. Senhor, em nome de Jesus, entra nesta casa, muda esta história, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que agora tanto os pais como os filhos, os irmãos, estão pela misericórdia do Senhor, cada um tomando posse de uma bênção, cada um, ó Deus, recebendo aquilo que deseja o coração deles, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Pai. Oramos por aqueles que estão no combate a essa pandemia, aqueles que estão na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os atendentes, aqueles que cuidam da limpeza dos hospitais, das UTIs. Senhor, entra nestas vidas, ó Pai. Guarda, protege e livra, Senhor, de todo mal. Senhor, eu te peço além disso, ó Pai. Senhor, aqueles que estão doentes, dentro de um leito de hospital, na enfermaria, na UTI, onde quer que eles possam receber agora o toque das tuas mãos, ó Pai. Senhor, eu sei que eles não estão nos ouvindo, eu sei que eles não estão nos assistindo, mas eu clamo a Ti, Senhor, socorre, socorre, meu Pai. Entra lá no hospital, cura os enfermos, cura os doentes, levanta-os, ó Pai, e tira-os de lá, e devolve cada um para o convívio da sua família. Em nome de Jesus, ó Pai.
Pai, nós oramos também pelos empresários que estão enfrentando, ó Deus, uma dificuldade tremenda na área financeira. Socorre. A tua palavra diz que o Senhor pode socorrer, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Então, Senhor, abastece a despensa desses empresários que estão sem condição de trabalhar. Entra e ajuda, Senhor, cada família. Pai, eu oro ainda pela nossa nação, pela nossa pátria, oro pelo Brasil. Entra, Senhor, ó Deus, agora, em todos os estados e percorre todos os municípios. A tua palavra diz que o Senhor é onipresente. O Senhor está em todo lugar. Então, Senhor, percorre e tira, Senhor, a força desse vírus maldito, desse vírus infernal. Tira, Senhor, a força, aniquila, Senhor. Mata, Senhor, em nome de Jesus. E traz paz no nosso Brasil. Traz paz, ó Pai, em todo o planeta Terra. Traz paz, Senhor. Pai, eu oro agradecido, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, falando do amor do Senhor, falando que o Senhor pode mudar histórias, de estarmos orando, falando com o Senhor e crendo na resposta. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém.